Tá? Então, é o momento da gente trazer esses projetos, mostrar como a gente pode agregar valor e valorizar mais ainda a nossa área. A gente pode ser tão importante quanto uma área de engenharia, a gente pode ser tão importante quanto a área de vendas, entendeu? A gente só tem que ter visibilidade. Tá? Na próxima a gente inverte agora. Agora o Arnaldo volta também. Conflito. Também surgiu a palavra muito de conflito. Quando você está construindo uma área de compras, surgem conflitos no meio desse caminho. E aí o conflito pode ser por N razões. Tá? Então, eu já passei por uma situação onde que a área estava sendo criada porque a antiga área tinha sido inteira cortada da empresa por auditoria, por desvios. Então, você já entra tendo que resolver conflitos de uma maneira muito forte, porque todo mundo já olha para você e vê a mesma imagem do que existia antes. Só mudou o cara. E aí você tem que reconstruir tudo isso. Então toda área que você vai entrar, que você vai conversar, você já gera ali uma ruptura de confiança e que depois você vai ter que construir tudo isso. Ou o inverso, quando você está querendo entrar dentro de uma área, entrar para apoiar uma área, e o diretor da área simplesmente fala, não, aqui você não entra, aqui ninguém vai pôr a mão. Então, vamos discutir agora um pouco a questão de conflito. Arnaldo, conflitos. Conflitos tem muito, né? Principalmente porque todo mundo acha que comprar é uma atividade fácil, né? Porque as pessoas têm um certo vício, né, das nossas compras do dia a dia. Você chega na padaria, dá R$10 e sai com um saco de pão e 1 litro de leite, que é fácil, né? Mas no nosso dia a dia, quando você está fazendo compras corporativas, você tem que ter todo um cuidado adicional, né, para não gerar exposição para a empresa. Tá? E eu sempre procuro tratar conflito de duas formas, ou tendo o apoio do gestor da pessoa, do diretor da pessoa que está gerando esse conflito, trazendo ele para o meu lado, entendeu? Mostrando os benefícios para a área dele, entendeu? Então eu compro primeiro o gestor para depois ir para a pessoa que está criando caso. Porque se criar caso, eu falei, olha, já alinhei com o teu gestor, já alinhei com o teu diretor, você tem que fazer assim, entendeu? E o outro, procurando envolvê-lo no problema, porque para as áreas, na área de engenharia, área de operação, eles pegam a parte boa do processo de compras, que é ligar para o fornecedor, estou querendo fazer isso, desenvolver aquele material e tal. A parte ruim, que às vezes surge, que é a regularização do processo, problemas com nota fiscal, pagamento, atraso na entrega, ele não vê, porque ele entrega na nossa mão, entendeu? Então, o que eu já fiz e dá resultado é envolvê-lo também na resolução dos problemas, tá? Então, ele vai ver que se ele não fizer a compra corretamente, tá, com contrato, com pedido e tal, vai gerar uma série de consequências que ele vai ter que tratar, não mais empurrar o processo para compras. Nem sempre isso é fácil, tá? Tem que ter um alinhamento da tua diretoria e a diretoria da pessoa. Mas o conflito também às vezes gera algumas oportunidades, né? Que você começa a entender melhor como é que a área funciona e quais são as dificuldades da área. Um pouco o que eu falei antes, trabalhar com planejamento, às vezes provocando o requisitante a pensar o que ele vai precisar, entendeu? O que ele vai necessitar com material, que ele está tão preso no dia a dia que às vezes ele não consegue parar para olhar ali uma janela de 3 meses. Às vezes tem o REC com material do lado dele e ele não vê que já está acabando, entendeu? E ser sempre político, nunca partir para o conflito mais pesado, que isso não ganha nada, entendeu? Ninguém ganha, nem o lado dele, nem o teu lado, e muito menos a empresa, ok? Bom, a minha opinião sobre conflito é que suprimentos sempre vai ter conflito com o cliente, inevitavelmente. Por quê? Porque se suprimentos fizer o que tiver que ser feito
né, pelos seus princípios, seus resultados, vai ter conflito. Vai ter conflito porque nós somos fim de linha, nós somos área de suporte, né? A gente só é visto normalmente, apesar de que hoje em dia nós estamos mudando, tentando fazer um marketing aí de mostrar resultados e tudo mais, a gente é mais visto quando não chega, quando falta, quando dá algum problema, né? Basicamente é isso. Então, e nós temos um erro, né, principalmente acho que o Brasil, os países subdesenvolvidos, nós temos um gap muito grande de planejamento. Não sei se algum de vocês aí, se a empresa em que vocês trabalham tem esse gap, né? Mas acho que a grande maioria das empresas brasileiras tem esse gap de planejamento. Se você não planeja, chega em suprimentos o quê? Né? Chega requisição errada, chega documentação errada, chega em cima da hora, não te dá prazo para você analisar, não te dá prazo para você poder fazer uma boa estratégia de contratação, não te dá prazo para você poder fazer um TCO adequado, estoura tudo de suprimentos, fim de linha e com pouco prazo. E aí, se suprimentos fizer o que tiver que ser feito, tem que carregar essa manga e ir para cima e falar, olha, meu amigo, desse jeito não dá. Então, é muito complicado, eu acho que vai ter conflito, Fernando, eu acho que, eu não acredito que a gente vai conseguir ter um suprimento sem conflito ainda, né? Mas eu acho muito importante, o que o Arnaldo comentou, que a gente tem que ter um balanço, porque o nosso cliente interno, ele é nosso sustento também, né? Então, você tem que saber ponderar a parte nossa política, né? De tratar de um cliente, de tentar escutá-lo, de tentar pegar os anseios, quais são os desejos dele, né? E de forma correta tentar fazer o nosso trabalho, né? Minimizando esse conflito, que eu acho que é inevitável. Eu acho que isso que é a minha contribuição. Pessoal, desses pontos que nós tratamos até agora, que foi a questão de centralizar e o conflito gerado, quem mais teria algum ponto a contribuir? Agora trazendo o lado de vocês, porque assim, pelo que nós vimos da lista de presença, o know-how que tem dentro aqui dessa sala é imenso. Então, vamos trocar nesse conhecimento. Ainda antes da gente entrar em outros pontos que nós vamos tratar também, quem gostaria de apoiar o assunto e falar sobre centralização e conflito? Bom dia, eu sou Estela, da Brasil Cap. Falando um pouquinho em conflito, né? Eu também participo de uma reestruturação de uma empresa que trabalhou 17 anos de forma descentralizada. Então, imagine o nível de conflito que né? E o que a gente vem buscando nos 2 últimos anos, que ela teve uma centralização da área e implantação de SAP. Então, o desafio é em dobro, né? Imagine para a cabeça de todo mundo, você não compra mais a partir de hoje, e vem o SAP juntinho aí, dando esse suporte diferenciado. Então, o que nós estamos fazendo assim, nessa questão de conflito, de forma assim, bem enfática e direcionando? É muito treinamento com as áreas. Tinha área que não sabia elaborar um RF, que a gente dá esse suporte nessa estruturação, então está assim, mais próximo, fazendo um acolhimento realmente, né, das áreas, para eles estarem entendendo e trabalhando essa questão do conflito assim, para minimizar o maior impacto possível para todas as áreas, porque o impacto ele vai existir de qualquer forma, né? E assim, a gente vem ganhando um bom desenvolvimento nos resultados. Ainda tem, claro, evidente, as áreas que continuam fazendo as aquisições e contratações, tentando fazer, não realizando efetivamente, de forma independente. Então, assim, a gente tem que voltar a trabalhar, mostrar. Então, assim, o diálogo diariamente ele tem sido muito importante no desenvolvimento e é fundamental no papel do resultado. Muito legal. Eu sou o Rafael da Light. Embora não lide diretamente na área de compras, esteja na área da qualidade, desenvolvimento de fornecedores, eu queria colocar aqui uma coisa que eu discordo um pouquinho da questão da política que a gente deve fazer dentro da empresa, porque a gente deve substituir, na minha opinião, a política pelo profissionalismo absoluto. Então, a gente não deve imaginar que a gente tem que negociar com alguém uma coisa que é profissionalmente correta e tem que ser feita. Inclusive, essa questão hoje, que se discute muito de áreas fins, áreas meios, é um conceito antigo, que já não existe mais.
Inclusive, eu comento com os colegas na Light, quando a gente tem reunião, que eu gostaria de fazer um desafio para qualquer empresa, não só para a Light, que todas as áreas fins ficassem uma semana sem trabalhar. Deixasse só as áreas meios, só as meios sem trabalhar, as áreas fins trabalhando. Se as áreas fins, engenharias ou qualquer outra que seja do gênero, não nos ligar até meio-dia de terça-feira, pode mandar todo mundo embora, que a gente não precisa mais trabalhar, porque eles terão arranjado a sua solução. E a gente sabe que não é assim. Então é importante que a gente, nesse conceito que a gente procura avançar o Brasil, vocês do SEBEC estão indo para o exterior. Eu trabalhei em empresa multinacional que era extremamente bem programada, que não tinha esse negócio de dizer assim, não, na última hora eu ligo para lá e vejo. Influenciava em equipamentos e materiais importados, que muitas vezes traziam material do Rio Grande do Sul, dia de chuva, é tão difícil chegar no Rio de Janeiro como trazer da China, às vezes. A logística não é favorável. Infelizmente, no caso da Light, a gente não tem como receber um transformador por duto. Tem que ir lá fabricar, acompanhar, depois trazer. Então, existe um planejamento que a gente precisa avançar mentalmente, profissionalmente, dizer, pessoal, a gente não tem mais que negociar, a gente tem que só negociar aquilo que for efetivamente profissional. Porque, inclusive, isso vai gerar, na própria área de compras, uma tranquilidade que tira, digamos, essa impulsividade ou essa ansiedade que o comprador tem de atender as metas dele. Porque hoje ele trabalha com save, ele trabalha com lead time, e, ao mesmo tempo, ele tem um processo que ele tem que cumprir interno, que ele assinou isso quando foi contratado pela empresa. Então, se a gente não tiver uma linha de trabalho nesse sentido, de profissionalização mesmo, entender que nós somos profissionais de compras, ou de aquisição, de suprimento, depende aí do alcance que a gente quiser dar, a gente não vai avançar, vai ficar sempre, eternamente, nessa situação que eu imagino que é um sufoco. A gente vê lá o pessoal da Light também. Não é só a sua empresa, não. O pessoal não se planeja. Aí fica aquela correria, coitados dos colegas de compra aqui, saem 10 horas da noite para resolver problema que poderia ser perfeitamente evitado. Claro, vamos tirar daqui do contexto as situações emergenciais que o Arnaldo ainda falou ainda há pouco. Tem uma situação lá, um incêndio, um problema qualquer. Uma situação específica nossa é diferente. Mas, em condições normais, acho que a grandíssima maioria das nossas compras, nossas aquisições, podem ser feitas com muito mais tranquilidade do que é feita hoje. Perfeito. E assim, o próximo tema que nós vamos colocar aqui na mesa vai ser exatamente o planejamento. Então, a importância desse planejamento. E no período da tarde, na hora que eu for falar de utilização de Lean Six Sigma dentro de áreas de compras, é justamente ainda para cutucar mais ainda a questão do planejamento. O comprador reativo hoje, ele vai morrer, não tem como. Agora, o comprador sozinho não faz, então você tem que ter a parceria. A parceria, dentro desse processo todo, você criar essa parceria, algumas empresas já estão num nível de profissionalização muito alta, que você consegue sim, pela própria profissionalização, profissional com profissional, dialogar e chegar num denominador final. Mas existem outras empresas, ou mesmo empresa profissionalizada, que o lado da política é importante. E assim, entenda a política, é aquele negócio de você cuidar um pouco mais da pessoa, dar um entendimento diferenciado, para fazer parceria estratégica. Então não é só ceder, é a troca, é a moeda de troca em alguns momentos. Quanto menor, melhor. Então, quanto maior o planejamento, menos você vai ter que usar isso, né? Então, esse é o ponto que eu vejo. Depois nós vamos voltar aqui. Erwin. Só comentar um pouco sobre a política, às vezes fica um pouco... Acho que o Arnaldo deve ter uma opinião também parecida. A política não é suprimentos, às vezes, fazer o que não tem que ser feito, não. A política é você dar atenção e mostrar para o seu cliente como que tem que ser feito, de forma carinhosa, vamos dizer assim, né? Sem partir para o embate, sem partir para a briga, sem falar não faço, né? Você vai fazer o que tem que ser feito, vai mostrando, né, com calma, tendo um bom relacionamento. Porque suprimentos também, não tiver um bom relacionamento para o cliente, não vai sair boa coisa.
né? Então, pelo menos o ponto de vista que eu falei da parte da política é com relação a isso. Você tem algum complemento, Renato? Muitas vezes os geradores de conflito são os nossos clientes internos, entendeu? E muitas vezes eles é que vão determinar se nós vamos continuar empregados ou não, entendeu? Então, não adianta você, mesmo que ele esteja fazendo algo independente, algo da cabeça dele, você tem que mostrar de uma forma polida, de uma forma sociável, política, que essa não é a melhor forma. Porque se você entrar em conflito com ele, corre um grande risco e é bem provável que ele te queime. Então, todo aquele trabalho que você vem fazendo de construção vai por água abaixo, entendeu? É unicamente isso. É ter um bom convívio com os colegas. Mais um complemento. A grande diferença, eu acho, você tem diversos níveis de maturidade de cada empresa e suprimentos dentro delas, né? Eu tenho a sorte de estar numa empresa em que suprimentos têm valor, né? A gente tem um apoio lá de administração, né? A gente ganhou recente uma cadeira de diretoria, né, que é ligada direto à presidência. Então, isso a gente ganha força. Então, a gente pode deixar de ser, né? Ou seja, sempre nós vamos tratar com respeito. Então, a gente não precisa ficar muito preocupado com de repente, o que o área cliente vai ou não dizer da gente. Apesar de que, mesmo assim, a gente se preocupa com isso, né? Mas empresas onde o nível de maturidade está um pouco mais baixo, suprimentos está ganhando força agora, é muito importante ela ter o apoio e o reconhecimento da área cliente. E se ela não tiver, né, ela não vai conseguir, não vai ser brigante, nós vamos conseguir transformar a área de suprimentos. Há algum tempo atrás a empresa não era conflito, não, era ringue, né? Porque o cliente com o comprador, onde eu trabalho, quando eu entrei, falou, não, você tem que entrar e tem que colocar a norma para funcionar. Então, se antes tudo era urgente, comprava hoje, entra uma pessoa e fala, não, a norma fala que eu tenho que comprar em 7 dias, eu vou comprar em 7 dias. Então, assim, ficou um ano ainda tendo um super combate. E com o tempo a gerência viu que não era só compras e o solicitante que